Meus irmãos, graça e paz. Mais um dia de leitura bíblica. Iniciamos em capítulo 32 do livro de Gênesis, que inicia com a manifestação da glória de Deus na vida de Jacó. Deus mostra para Jacó anjos, dizendo para Jacó que ele estava com o seu servo e que não teria motivos para temer. E quando ele ouve que seu irmão estava enviando servos, um exército de 400 homens, ele teme. Divide o seu bando em dois e decide enviar presentes ao seu irmão. Versículo 20, ele vai dizer o seguinte: vou acalmar o meu irmão com os presentes. Deus já havia dito que estava com teu servo, mas ainda assim Jacó teve muito medo de encontrar com seu irmão. Seu coração ele estava totalmente voltado no que acontecera anteriormente, antes de sair e ir para Padã Arã. Por no versículo 22, o texto vai dizer que Deus tem mais um encontro com Jacó, mas dessa vez Jacó vai ter que lutar contra o anjo do Senhor. E o texto vai dizer que Jacó, primeiramente, ele foi para um lugar solitário, assim como por vezes temos que buscar a Deus sozinhos em nosso quarto, como Jesus ensinou. Segundo, Jacó entra em um estado de humilhação. Ele sabe que aquele ser é maior do que ele. Ele diz: olha, me abençoe. Você é maior do que eu, me dê a sua bênção. E o texto continua com aquela luta constante, Jacó pedindo a sua bênção. E a continuidade do texto é que o Senhor pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Jacó. Ele diz: olha, não te chamará Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com homens e com Deus e prevaleceste. E o termo Israel quer dizer Deus prevalece. Ou seja, então Jacó estava prevalecendo quando ele permanecia com o Senhor. A continuidade do capítulo 33 é justamente Jacó encontrando-se com Esaú. Ele avista o exército de longe. Ele já havia separado a sua família em dois grupos. E quando Jacó ele vê Esaú, ele se prostra, chama Esaú de Senhor. Mas o coração de Esaú estava totalmente aplacado. Esaú se lança ao pescoço de Jacó e ambos começam a chorar porque Deus já havia feito uma grande obra no coração de seu irmão. Talvez Esaú tenha entendido os propósitos de Deus para Jacó e para sua vida, que eram coisas diferentes. E Esaú também estava sendo muito abençoado. Porém, Jacó, ainda muito preso nesse sentimento, ele decide presentear Esaú a todo custo. Esaú diz: meu irmão, eu não preciso de nada disso. Deus já me abençoou. Ele vê ali as crianças, as mulheres. Quem são esses? Jacó diz: olha, minha esposa, meus filhos. Esaú fica maravilhado com tudo aquilo. Então, Jacó persistindo naquele sentimento, Esaú já muito tranquilo com tudo aquilo. Porém, na insistência de Jacó, Esaú decide receber os presentes que seu irmão tem a lhe dar, mesmo contra gosto. Esaú ainda se disponibiliza a auxiliar Jacó durante o final do seu percurso, mas Jacó disse que não era necessário. Talvez pelo medo, pelo receio de seu irmão querer fazer algo, ele rejeita a ajuda de seu irmão e decide continuar sozinho a sua caminhada. E a continuidade do capítulo 33 é justamente Jacó chegando em segurança em Canaã, conforme o Senhor havia dito a ele. E ali ele levanta um altar com o nome dizendo que Deus era o Deus de Israel. Então, no capítulo 34, temos uma série de eventos terríveis, eventos que marcam de maneira muito negativa, ou marcaram de maneira negativa toda aquela família. Então o texto vai dizer que Diná, ela vai conhecer as moças daquela cidade, porém Siquém, príncipe daquele povo, decide violentar aquela jovem, tirando a sua pureza, jogando o nome daquela moça no lixo. Porém, a continuidade do texto vai mostrar que nem Siquém, nem seu pai acharam aquela atitude ruim, tamanha a imoralidade daquele povo.
Se quem, mesmo tendo cometido tal ato, olha para a moça, se afeiçoa dela e diz: bom, vou me casar com ela. Como se o seu ato fosse totalmente comum, se fosse plausível aquela violência. E quando os irmãos de, de quando os irmãos de Diná ficam sabendo, né, os irmãos, parte de pai e mãe, eles participam das negociações, eles tramam um plano terrível. E o pior é que a base desse plano é justamente a circuncisão. Pois a circuncisão em homens, principalmente mais velhos, ela trazia dores, né, constantes, principalmente na primeira semana, os primeiros dias. E o texto vai dizer que se quem estava tão afeiçoado é que ele decide, ele achou bom, né, fazer parte daquele povo e aceita circuncidar todos os homens daquele local. E com isso, ao terceiro dia, o texto diz que quando os homens estavam muito debilitados, Levi e Simeão decidem invadir a cidade e matar todos aqueles homens. Bem, o texto bíblico diz que um abismo chama outro abismo. E a atitude de Levi e Simeão foi impensada, foi feita de maneira muito rude. E Jacó teme, pois o, o povo da vizinhança poderia dizer: oh, peraí, esse camarada acabou de chegar, essa família acabou de chegar e está matando os nossos conterrâneos, vamos matá-los. Então nós vemos que a sequência de atitudes ruins, a sequência de males, parece que toma conta de toda aquela família, parece que não há barreiras para lidar com tudo aquilo. Então, alguns pontos são importantes nisso. Primeiro, a questão da imoralidade. Infelizmente, tem se tornado comum a imoralidade, principalmente em nossos dias. O segundo ponto é a aliança. A proposta de uma aliança com aquele povo era muito ruim, mas nós sabemos que o plano de Levi e Simeão não era realmente uma aliança. Então, tomemos muito cuidado com as nossas amizades, com as nossas alianças e também com as nossas atitudes. Devemos lembrar que o nosso alvo é glorificar o nome do Senhor. Então, que possamos pegar todos esses episódios e nos atentarmos a tudo isso. Com quem falamos, como falamos, com quem estamos nos aproximando e de que maneira isso pode nos trazer muitos males. Então, para finalizar a nossa leitura bíblica, temos Provérbios capítulo 2, que trata da sabedoria, que trata da busca pela sabedoria e de como Deus nos dá sabedoria, e principalmente os benefícios dela. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: se clamares por entendimento, e por inteligência alçar a sua voz, e como prata a buscares, e como tesouro escondido procurar, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então, a busca pelo conhecimento, como se busca a prata ou os tesouros, deveria ser a nossa meta de vida. Versículo 10 e 11, para a gente encerrar aqui, que são maravilhosos, e vai dizer o seguinte: diz que a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será suave à sua alma, ou lhe trará alegria em outras traduções. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Diz que o bom juízo te guardará e a inteligência te conservará. Então nós vemos que a sabedoria, de maneira correta, buscada em Deus, nos traz alegria e conserva a nossa alma. Fique com Deus, uma excelente semana, que o Senhor te abençoe.